Não tenha tanto medo do fracasso a ponto de se recusar na tentativa. Exija mais de si mesmo. O fracasso é a oportunidade para se começar de novo de maneira mais inteligente. Aprenda com a falha e prossiga. Olá, amados! Fernando Alencar aqui trazendo a leitura do livro Como Compreender o Seu Potencial. Um livro escrito pelo Dr. Myles Munroe. E neste capítulo vamos tratar sobre um tema realmente apaixonante: desafios. Eu tenho certeza que você, com o desafio certo, vai fazer coisas tremendas acontecerem. Antes de começar, que tal compartilhar este capítulo naquele grupo da igreja? Eu ficaria muito agradecido se você pudesse fazer isto agora. E você também pode nos ajudar enviando a sua oferta para o nosso Pix, 859-9959-5787. Esta chave Pix é o meu celular pessoal e o meu WhatsApp de contato. Sua oferta nos ajudará na aquisição de materiais, como, por exemplo, novos livros, equipamentos para gravação, programas para edição e muitos outros recursos que podem fazer deste canal melhor ainda. Deus te abençoe e recompense pela tua cooperação. Capítulo 8. Desafie sua capacidade. A sua capacidade necessita de responsabilidades para expor suas possibilidades. Faça o que você pode com o que você tem, onde você está. Theodore Roosevelt. As pessoas que são bênção para a humanidade são normalmente homens e mulheres que decidiram que possuem muito mais do que as outras pessoas disseram. As pessoas que abençoam o mundo são as que acreditam que há uma capacidade dentro delas para realizar algo nunca feito antes. Embora sem saber exatamente o que podem fazer, acreditam que podem efetuar algo. Que altura você pode pular? Eu me lembro do dia em que descobri que podia pular bem alto, por volta de 2 metros. Não consigo pular àquela altura de propósito, mas consegui naquela época. E eu era muito pequeno. Havia uma moça que morava atrás da nossa casa e costumávamos de vez em quando nos banquetear das árvores frutíferas de sua casa. Quando éramos pequenos, passávamos por debaixo da cerca. Um dia eu estava do outro lado da cerca, em sua propriedade, e um cachorro bravo apareceu de repente. Eu tinha acabado de descer da árvore frutífera. Cuidadosamente, media a distância entre a cerca, o cachorro e eu. Sabia que teria que correr muito para me livrar. Corri na direção da cerca com o cachorro bem próximo atrás de mim. À medida em que eu me aproximava da cerca, tudo o que podia dizer era: "Oh Deus, vou morrer!" Tudo que passava pela minha mente era: "Pule!" Quando saí do chão, meu coração estava batendo tanto que eu sentia meu peito como uma geladeira cheia de gente gritando. Eu estava com tanto medo. Quando desci, me senti seguro do outro lado da cerca. Quando me virei, olhei para o cachorro que estava latindo com raiva porque não podia pular a cerca. Pensei apenas: ainda bem. De repente fiquei bastante orgulhoso por ter me livrado dele, mas quando percebi o que eu fizera, olhei para a cerca e refleti: como eu consegui pular? Agradeço a Deus por aquele cachorro. Ele foi uma bênção na minha vida. Eu nunca havia pulado tão alto antes e nunca pulei tão alto depois, mas pelo menos sei o que eu fiz e sou capaz de fazer. Descobri naquele dia que havia muito mais potencial em mim do que eu sabia que existia. O mesmo vale para você. Você não está fazendo mais porque não há um desafio. Saia do estágio de ficar esperando um desafio. Não espere que um cachorro o ensine a pular. Pule, desafiado por si mesmo. Não olhe para a vida e nem diga: bem, vou esperar até que alguém me peça alguma coisa e então vou produzir. Faça você mesmo uma exigência para você mesmo cumprir. Vou me tornar o melhor nesta área, não importa o que os outros já fizeram antes. Então, vá em busca daquilo. Você realizará tudo exatamente como estabeleceu que faria. Manda-me ir. Isso me lembra um jovem pescador que decidiu: vou assumir o risco e tentar caminhar na água. Uma noite, os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia remando com dificuldade. Estavam sendo sacudidos pelas ondas porque o vento estava contra eles. Enquanto lutavam, um homem veio na direção deles caminhando na água. Gritaram com medo: "É um fantasma!"
Somente depois que ele falou foi que os discípulos reconheceram que era Jesus. Então Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Mateus 14, 28. Quando Jesus disse: Venha, Pedro teve a raça de obedecer à ordem de Jesus. Creio que todos os discípulos poderiam ter caminhado na água. O potencial estava presente neles como estava em Pedro. Entretanto, somente Pedro foi bem-sucedido, porque somente ele teve a coragem de dizer: Se você me desafia, eu aceito o desafio. Embora criticado por ter afundado, nenhum de nós nunca caminhou na água como ele. Ele é o único homem que poderá dizer no céu, quando lá chegarmos: Eu caminhei na água. O que você fez? Todos veem Jesus, mas poucos são os que falam: Mande-nos fazer alguma coisa, dê-nos desafios para o nosso potencial. Os homens e mulheres que são bem para o mundo e trazem mudanças positivas são aqueles que concedem algo para maximizar o seu potencial. Dê à sua capacidade uma responsabilidade. Isso transformará o mundo. Há uma riqueza de capacidade no seu interior, só que você não tem lhe dado nenhuma responsabilidade. Não morra sem maximizar sua capacidade. Isso é uma irresponsabilidade. Você não tem o direito de morrer com o que Deus colocou dentro de você para ser vivido. Não espere ser desafiado. Deus nos prometeu que faria muito mais do que imaginássemos ou pensássemos. O seu poder está disponível para você. Esse poder está operando em você? Você está dizendo a Deus: Dá-me algo para fazer? Deus lhe deu a habilidade ou a capacidade que o mundo necessita. Ele estava esperando o seu nascimento. Talvez tenha plantado em você uma habilidade única para trabalhar com a vida. Imagine um bebê quase morto, ficando roxo nas suas mãos. Os outros logo pensam em agentes funerários, mas você sabe que Deus lhe deu o potencial de restaurar vidas. Você crê em Deus e ora pelo poder do seu espírito. Deus, este querido bebê precisa viver. Mesmo que a presença de alguém dificulte sua oração, você toca levemente no potencial que Deus plantou profundamente dentro de você, crendo na vida do bebê. Deus lhe deu a habilidade ou a capacidade que o mundo necessita. Os milagres acontecem quando damos uma responsabilidade para o nosso potencial. Nosso potencial foi criado desta forma. Não permita que tudo que está no seu interior morra com você por falta de desafios. Deus plantou a semente do potencial dentro de você. Ele o criou de acordo com o princípio do potencial, como o resto de sua criação. Não desperdice esse dom, responsabilize seu potencial. Derrote as dificuldades. Parece que algo diferente nos acontece no momento em que vemos alguém numa cadeira de rodas. Pensamos que ela é meia pessoa. Quase a tratamos como se estivéssemos pedindo perdão por sua situação. Olhamos para as pessoas cegas, as que têm a mão mirrada, as que se apoiam numa muleta, as que têm somente um braço, como se fossem pessoas pela metade. Limitamos seu potencial a cadeiras de rodas, ou às muletas, ou à mão perdida, ou ao braço que falta. Nós as reduzimos aos seus corpos. Você não é o seu corpo. Algumas das mentes mais brilhantes do mundo estão em cadeiras de rodas. Lembro-me do presidente Roosevelt na cadeira de rodas. Você já pensou que um cadeirante poderia ser o presidente de uma das maiores nações da Terra? Penso num jovem cuja história li recentemente. Um grande matemático, sofrendo de uma enfermidade que está destruindo seus ossos. Ele é apenas um tipo de pessoa que está desaparecendo. Você deveria vê-lo. Ele parece feio comparado ao que chamamos de bonito. Seus óculos estão caindo de um lado porque sua face está caindo. Seu nariz praticamente desapareceu. Seus dentes estão todos bagunçados, todo o seu corpo está torto. Ele não consegue escrever, mas dizem que tem os maiores cálculos matemáticos dos nossos dias. Professores vão à sua casa, usam sua escrivaninha e escrevem tudo o que ele diz. Eles estão desenvolvendo livros de matemática para as universidades a partir de seu cérebro. Sua doença não destruiu seu potencial. Ele é um jovem que está derrotando chances contrárias, usando todas as fórmulas que Deus colocou dentro dele. Suponha que você fique numa cadeira de rodas no próximo ano. Com toda a inteligência que você tem agora, você desistiria?
O seu sonho depende do seu corpo? Não diga não tão rápido. Alguns de vocês apenas desistiriam e ficariam totalmente deprimidos e tristes. Talvez você diria, a vida não me ajudou, e permitiria que todos os sonhos que tem agora morressem na cadeira. Talvez você simplesmente desistisse. Recordo-me do Sr. Penney que começou a empresa J.C. Penney's. Ele ficou órfão, nem conheceu seus pais. No entanto, se recusou a ser como muitas pessoas que conheço e andam por aí dizendo: todo mundo me trata mal. Ninguém se importa comigo. Acho que deveria usar drogas e arruinar tudo. Penney decidiu que havia dentro dele um supermercado, uma loja de roupas e uma loja de departamentos. Por isso conseguiu seu primeiro emprego como empacotador numa loja. Quase posso ouvi-lo dizer na sua mente enquanto empacotava: um dia desses, eles irão empacotar essas compras para mim. Como tantos outros que deram muito para a humanidade, Penney acreditou que tinha capacidade de fazer algo para a sua vida. Por isso, gastamos nosso dinheiro ou cartão de crédito nas lojas J.C. Penney. Não desista se você é deficiente físico. Não desista se você está enfrentando grandes dificuldades. Seu potencial não é determinado pelo fato de você poder ver a impressão de um livro, atravessar a rua ou levantar objetos pesados com suas mãos. Seu potencial não é destruído porque sua mãe é alcoólatra, seu pai é um lixo ou porque você simplesmente não tem paz. Há muitas pessoas em cadeiras de roda que desistiram. Há muitas pessoas que vieram do lado errado da cidade ou de uma situação familiar ruim que não resistiram. Não seja uma dessas pessoas. Derrote as dificuldades. Atalhos não funcionam. Ben Johnson é um atleta canadense que estabeleceu muitos recordes mundiais. Em 1987, estabeleceu o recorde mundial nos 100 metros rasos em 9,83 segundos. Em 1988, quebrou seu próprio recorde, ganhando uma corrida com um total de 9,79 segundos. Entretanto, é difícil chamar isso de recorde mundial porque o último recorde estabelecido não foi o de Ben Johnson. Aquele recorde pertence a Ben Johnson e aos produtos químicos. Nunca saberemos exatamente o potencial de Ben Johnson na corrida de 100 metros rasos. Será que ele poderia correr os 100 metros rasos em 9,79 segundos sem os produtos químicos? Talvez, mas nunca saberemos, porque Ben Johnson negou seu potencial quando apelou por um atalho. Não havia motivo para isso. Ele tinha um recorde mundial. Ele já tinha seu nome na história, era um bom nome. Que tristeza, destruir um bom nome por um pouquinho de produto químico. Peguei uma revista no avião. Nela havia um comercial que dizia: você gostaria de ter um título de doutor? Telefone para nós. Sempre que leio aquele comercial, pergunto-me quantas pessoas ligam para eles. Há pessoas por aí com diplomas de doutorado ou com um PhD na frente do nome que nunca conhecerão o seu potencial. Elas negaram a si próprias a chance de ver o que poderiam realmente fazer. Elas têm os graus, mas não cumpriram os requisitos. Não há atalhos no desenvolvimento de seu potencial. Você nunca saberá o que pode alcançar se usar muletas para chegar lá. Nunca conhecerá o que poderia ter aprendido se tivesse obtido o grau cumprindo os requisitos. Você nunca saberá aquilo que pode realizar se tentar através de atalhos. Os atalhos negam o potencial. Eles destroem o potencial que Deus plantou em você. Exija algo do seu potencial. Depois que Deus criou Adão, deu um trabalho para ele. Deus sabia que o potencial de Adão de dar nomes aos animais nunca seria liberado se ele não fosse desafiado. Quando exigido, o potencial é liberado e realizado. Deus lhe deu um potencial. Se você não exigir o máximo desse potencial, morrerá com ele. Se não se aventurar tentando fazer coisas que nunca fez antes, nunca experimentará a riqueza que vive dentro de você. Decida hoje. Vou fazer algo que nunca fiz antes. Vou conseguir uma promoção no meu trabalho. Vou ganhar mais pessoas para Jesus neste ano do que a minha igreja e o meu pastor já conseguiram. Se você tem um negócio, decida cortar as despesas gerais e aumentar o serviço. Exija algo mais de seu potencial. Ele precisa ser maximizado e desafiado. O potencial precisa ser exercitado para ser realizado. As grandes obras no mundo serão feitas por pessoas que não se importam com reconhecimentos.
Eu não quero ser famoso, quero somente ser fiel. Eu não quero ser bem conhecido, quero ser bem utilizado. Eu não quero ser poderoso, quero ser potente. O sucesso exige andar por novos caminhos, ao invés de caminhar por aquelas estradas já trilhadas. Ser gênio é ter 1% de inspiração e 99% de transpiração. Há muitas pessoas com grandes ideias, mas que não querem tentar. Há 4 passos para realizar seu sonho. Prepare-o com oração, planeje-o com propósito, proceda de maneira positiva, busque-o com persistência. Pois o fracasso é o caminho de pouca persistência. Não tenha medo de tentar. Ninguém pode pular acima das limitações que fixou. O sucesso nunca é definitivo, o fracasso nunca é fatal. É a coragem que vale, a coragem e a vontade de prosseguir. Um grande talento se perde no mundo por falta de um pouco de coragem. Homens obscuros, cujos medos e timidez os impediram de tentar realizar muitas coisas pela primeira vez, morrem todos os dias. Nunca diga a uma pessoa que algo não pode ser feito, pois Deus pode ter esperado séculos por alguém ignorante o bastante para acreditar que o impossível pode ser possível. Os homens mais pobres são aqueles sem sonhos. Não tenha tanto medo do fracasso a ponto de se recusar na tentativa. Exija mais de si mesmo. O fracasso é somente um acidente. Há muito mais além do fracasso. Há um sucesso posterior profundo. O fracasso é a oportunidade para se começar de novo de maneira mais inteligente. Quando você falha, há uma grande chance de recomeçar. Aprenda com a falha e prossiga. Não se paralise com o fracasso. Um aspecto positivo do fracasso é que ele é a prova de que você tentou. O maior erro que você pode cometer é de ficar com medo de cometer um erro. As pessoas que nunca erram na vida geralmente são pessoas que não fazem nada nunca. Os que não erram na vida são aqueles que não têm uma chance de cometer qualquer erro porque nunca tentaram. Desafie o seu potencial. Exija de si mesmo coisas superiores às que você já realizou. Espere muito mais do que as realizações de fácil alcance. Aquilo que você tem não é tudo o que você é. O limite do seu potencial é Deus. É melhor tentar e falhar do que nunca tentar, sabendo que poderia ser bem-sucedido. Princípios. Primeiro, creia que há um potencial em você para realizar algo valoroso. Segundo, se você não usar seu potencial, nunca descobrirá quanta capacidade existe dentro de você. Terceiro, pule baseado no seu próprio desafio. Não espere ser desafiado. Quarto, não permita que as dificuldades contrárias impeçam a realização do seu potencial. Quinto, os atalhos negam a sua capacidade. Sexto, não tenha medo do fracasso a ponto de se recusar a tentar. Nosso amado Pai, algumas vezes, diante das dificuldades, a tendência natural de muitos é reclamar. Hoje, porém, descobrimos que muitas das dificuldades que enfrentamos podem servir para nos fortalecer, para despertar o nosso potencial. Talvez nós sejamos as pessoas mais abençoadas que nós conhecemos e ainda não despertamos para isto. Dá-nos sabedoria, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.